Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Então diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, nós te pedimos graça, Pai, este momento de exposição e também atenção e audição da Tua Palavra. Sim, Pai. Abençoa-nos, Senhor, para que saiamos daqui edificados, Pai, Sim, reconhecendo Cristo como o verdadeiro Rei, aquele que firma um justo império. Na verdade, já foi firmado nesse justo império. Sim, Pai. Porque foi exaltado à tua destra. Nós te agradecemos por este dia, o dia que nós recordamos, celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é um evangelho peculiar, né? Todos os evangelhos são peculiares. Todos os evangelhos têm ali suas distinções e Lucas tem as suas peculiaridades também. Nós vemos aí no início desse evangelho que Lucas ele começa de uma forma que os outros evangelhos não fazem, né? Nem mesmo os evangelhos que nós conhecemos, chamamos de sinóticos, que são aqueles evangelhos semelhantes, que são Mateus, Marcos e Lucas. E o que se aproxima mais de Lucas, o evangelho que se aproxima mais de Lucas é Mateus, porque Mateus ele começa falando do nascimento do nosso Senhor Jesus. Lembra lá que Mateus no capítulo 1 começa com o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e depois o evangelista passa a narrar os acontecimentos ali que levaram ao nascimento do nosso Senhor Jesus. Lucas faz a mesma coisa, mas Lucas ele ainda é mais peculiar nesse sentido, porque ele narra também o nascimento de João Batista. Então, isso é muito interessante, né? Lucas, ele narra o nascimento daquele que seria o precursor, o arauto do rei, que é João o Batista. E quando nós lemos esses dois relatos, né? Tanto do anúncio do nascimento de João, quanto o anúncio do nascimento de Jesus, nós podemos perceber várias semelhanças entre essas duas ocasiões. Por exemplo, em ambos os textos, nós vemos que é o anúncio do nascimento de alguém, né? No caso, João Batista, no outro caso, Jesus. Em ambos os textos, nós vemos também que a pessoa que recebe a visão fica perturbada. Tanto Zacarias, quando vê o anjo que foi enviado a ele para anunciar o nascimento de João Batista, ele fica perturbado, né, perplexo com aquilo, com aquela visão, e Maria também
fica perturbada, como nós lemos no nosso texto. Nós vemos que o anjo diz, não temas, tanto para Zacarias quanto para Maria. O anjo anuncia um milagre, porque o nascimento de João Batista também foi um milagre, tá? A gente tem que lembrar disso. Embora ele tenha sido concebido mais naturalmente, porque tanto Isabel quanto João tiveram a relação, né, para ter João Batista. Mas foi um milagre, porque ambos eram avançados em dias, eram velhos. Então, é como o nascimento de Isaac também, né? Lembra que Abraão e Sara já eram bem velhos, eles não poderiam ter mais filhos, e Deus prometeu que Abraão teria um filho e ele cumpriu. Foi um milagre. Ele fez que Sara fosse a fértil para que isso acontecesse, e assim acontece também com Zacarias e a sua esposa Isabel. Nós vemos também que o anjo anuncia o nome da criança, então o nome de João foi escolhido também pelo Senhor, e o nome de Jesus igualmente foi escolhido por Deus e anunciado pelo anjo. O anjo também diz que o filho de Zacarias seria grande, assim também Jesus seria grande, ou seja, alguém de alta posição diante de Deus, né? Grande diante de Deus, poderia não ser diante dos homens, mas era diante de Deus. João Batista seria cheio do Espírito Santo desde da sua concepção, desde quando ele estava ali no útero da sua mãe, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Nós vemos também que o anjo fala da missão de ambos, tanto de João quanto de Jesus. Tanto Zacarias quanto Maria fazem uma pergunta àquele anjo, ao ser celestial que aparece a eles. Eles querem saber como isso vai acontecer, como esses milagres acontecerão. Nós vemos o anjo explicando isso, né? Como isso vai acontecer. E, por fim, Zacarias fica mudo por causa da sua incredulidade, enquanto a fé de Maria é louvada no versículo 45, né? Ela é elogiada pela sua fé, quando diz aí, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, nós vemos esses paralelos, e esses paralelos aparecem também em outros trechos. Por exemplo, nós vemos que primeiro vem o anúncio desse nascimento de João, depois o anúncio do nascimento de Jesus, logo após fala-se do nascimento propriamente de João, depois o nascimento de Jesus, e também tem um paralelo aí entre João e Jesus na parte dos seus ministérios. Primeiro, Lucas anuncia o ministério de João Batista e logo após ele fala do ministério de Jesus. Então ele coloca João e Jesus lado a lado. E por que Lucas faz isso? Muito provavelmente ele quer apresentar João Batista como o precursor de Cristo, o arauto de Cristo, aquele que vem anunciar o Senhor Jesus, a chegada do rei, e logo depois ele foca em Jesus como aquele que é o principal em toda essa narrativa. Mas nós também vemos diferenças entre essas duas ocasiões, né, ou esses dois eventos e essas duas pessoas, João e Jesus. Por exemplo, enquanto o anúncio do nascimento de João Batista é dado a um sacerdote, alguém que era importante em Israel, o anúncio do nascimento de Jesus é dado a uma moça virgem, né, de provavelmente 14 anos. Maria muito provavelmente tinha 14 anos, quando ela recebeu esse anúncio de que ela conceberia um filho. Era normal as meninas casarem nessa época, com essa idade. Então veja que a diferença de status, né? Um sacerdote e uma jovem de 14 anos, virgem. Nós vemos também a diferença no sentido de que o anúncio do nascimento de João acontece no templo. Zacarias, o pai de João, ele está oferecendo ali o incenso no templo, na parte mais santa de Israel. Era um lugar santíssimo. E João estava lá.
e ele recebe ali esse anúncio. E Maria recebe o anúncio do nascimento de Jesus na Galileia, em Nazaré. Olha a diferença de lugar, né? Um está em Jerusalém, no centro religioso da terra de Israel, no lugar mais santo. E Maria está lá na Galileia, em Nazaré, local desprezado. Lembra que lá no Evangelho de João tem até um discípulo, quando ele ouve falar de Jesus de Nazaré, ele fala, poderá alguma coisa boa vir de Nazaré? É porque era um lugar muito desprezado. Estima-se que naquela época Nazaré era uma aldeia muito pequena, provavelmente tinha em torno de 500 habitantes. Então era um lugar muito humilde, né, nesse sentido. Mas perceba que nós aprendemos uma coisa aqui, meus irmãos. Nós aprendemos aqui algo. Nós aprendemos que Deus, ele faz coisas grandes, tanto em lugares altos, né, lugares exaltados, como o templo, como também em lugares humildes. E há pessoas humildes também. Então, e é isso que nós vemos, por exemplo, na narrativa dos evangelhos, né? Deus ele faz coisas grandiosas em lugares humildes e também há pessoas humildes. Maria era uma pessoa humilde. Os discípulos que foram chamados por Jesus eram pessoas humildes. Galileus, pescadores, e foram chamados para uma missão, para algo muito especial, né? Não porque eles eram merecedores, mas porque Deus quis usar gente de baixo status, né, na sociedade. Então, eles não faziam parte da classe religiosa de escribas e sacerdotes, mas receberam o chamado da parte do Senhor Jesus e também receberam um reino, como aparece lá no final do Evangelho de Lucas. Como o Pai me concedeu um reino, eu concedo um reino a vocês. E também a gente vê isso acontecendo na nossa própria vida, né? Aqui hoje, não quero diminuir ninguém, né? Mas aqui hoje não tem ninguém poderoso, ninguém, né, de grande estatura diante da sociedade. Nós somos pessoas humildes. Pela graça de Deus, nós fomos colocados nessa posição, mas Deus escolheu se revelar a cada um de nós e fazer coisas grandiosas na nossa vida, né? Nos trazer ao seu cuidado, fazer parte do seu povo e sermos a sua herança, estarmos no seu filho. Então, Deus faz coisas grandes em lugares humildes e também a pessoas humildes. Mas veja que a história dessa visita angelical continua, né? Então, a primeira coisa que o anjo falou depois de saudar Maria foi dizer que ela é muito favorecida, como aparece aí no versículo de número 28. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, foi a primeira coisa que ele disse, né? Alegra-te, é a saudação do anjo. Você é muito favorecida. Isso aqui não é como os católicos entendem, né? Os católicos entendem que Maria, ao invés de ser favorecida, ela é uma pessoa cheia de graça. Não a graça vinda da parte de Deus, mas ela estava naquela condição por causa da dignidade de Maria, né? Então, a tradução latina do verbo que aparece aqui para favorecida, ele levou a essa concepção, porque eles traduziram isso aqui como a cheia de graça, né? Ou seja, a graça está intrínseca nela, faz parte dela. Isso levou Maria a uma posição de dignidade e de honra que ela não tem. Então, os católicos, eles acabaram se complicando aí, né? Algumas traduções do catolicismo romano ainda perpetuam essa ideia aqui no texto. Mas, na verdade, o que o anjo está falando aqui é que Maria foi agraciada, muito agraciada por Deus. Ela é uma pessoa cheia de graça vinda da parte de Deus, cheia do favor de Deus, foi tratada de maneira
graciosa, é isso que o anjo Gabriel está dizendo aqui. E, meus irmãos, como nós, pecadores, encontramos favor da parte de Deus, Maria também encontrou favor aqui, né? É claro, e a gente tem que fazer uma distinção bem clara aqui, que esse favor que Maria recebeu foi um favor especial, tá? Embora ela não seja cheia de graça por si mesma, e ela também não está num status elevado, como o catolicismo romano a fala, mas a gente tem que reconhecer que Maria, ela recebeu um favor muito especial da parte de Deus. Às vezes nós protestantes temos a tendência de diminuir esse tipo de coisa, mas não tem como fugir disso. Maria é mãe do Salvador, né? A mãe do Senhor. Maria, a gente pode dizer sim, não é errado teologicamente dizer que Maria é mãe de Deus, filho, tá? Não porque ela gerou Deus desde a eternidade, mas porque Deus se encarnou, a pessoa do Filho se encarnou e foi concebido no útero de Maria, e Maria deu à luz aquela pessoa que é Deus e também é homem. Lembra que a pessoa do Filho já existia na eternidade, tá? A pessoa do Filho já existia na eternidade. Maria é mãe de Deus em certo sentido, né? Nesse sentido que eu estou falando aqui, porque a pessoa a quem ela deu à luz é também Deus encarnado, que ele tomou a natureza humana. Então não é errado teologicamente falar que Maria é mãe de Deus. Mas é claro que a gente tem que explicar o significado disso. Então, esse favor que foi concedido a Maria é muito especial. A gente não pode ignorar esse tipo de coisa. Porque, meus irmãos, ninguém mais vai receber esse tipo de favor, esse tipo de favorecimento da parte de Deus. Deus não vai enviar o seu Filho de novo dos céus para se encarnar. Nenhuma outra mulher vai experimentar esse tipo de coisa. Conceber o Filho de Deus, né, no seu interior. Então, de fato, é algo muito abençoador, né, esse favor que Deus concedeu a Maria. E é claro que isso não faz dela melhor que ninguém. Lembra que naquela passagem, no próprio Evangelho de Lucas, ele ressalta isso, que Jesus estava ensinando, e depois que ele termina o seu ensinamento, uma mulher grita lá do meio da multidão, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. Ou seja, Jesus, a sua mãe é muito feliz. Ela é bem-aventurada. Aí Jesus fala, né? Mais bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, é preciso ressaltar o favor que Maria recebeu e sua importância também, mas não ao ponto de exaltá-la a um status divino, né, como os católicos o fazem. E veja, meus irmãos, que Maria, ela, ao receber essa saudação, ela não compreendeu as palavras do anjo. E qualquer um que recebesse esse tipo de saudação também não compreenderia, né? Alguém chega para você e fala, fica feliz, favorecido, e não explica nada por que ele está falando isso. Então, a Maria não entendeu, ela ficou perplexa, né? Por que ele está falando isso? E aí nós vemos que o anjo ele explica essa saudação a partir aí do versículo de número 29, melhor 30, né? Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. E agora, nesse momento aqui, nós passamos a parte, digamos, mais importante aqui, a parte principal, porque Gabriel, ele anuncia o motivo da sua visita, e o motivo é que Maria seria mãe, mas mãe não de qualquer pessoa. Ela seria mãe de alguém muito importante, alguém muito importante diante de Deus. E, meus irmãos, perceba que só a notícia de ser mãe já é algo importante, né? É algo especial.
A gente vê nas redes sociais quando um filho foi concebido, né, por uma mulher, o casal se alegra com isso. A gente vê pessoas tirando foto com um sorriso grande no rosto, alguns até chorando, não de tristeza, mas de emoção por causa dessa ocasião, porque de fato é um momento importante na vida de um casal e um momento importante na vida de uma mulher. Então, ser mãe já é algo especial, já é uma etapa importante na vida de uma pessoa, de uma mulher, né? E no caso de Maria, esse momento foi mais importante ainda, porque a criança que nasceria dela seria alguém com um significado político para Israel e também para o mundo. A criança teria um significado político para Israel e para o mundo. E por que significado político? Por que a gente está falando disso aqui? A gente acabou de ler esse trecho e perceba que é isso que o texto está enfatizando. Está falando de Jesus e do status de Jesus, do que ele será. Perceba que o texto ele não está falando de salvação, ele não está falando de perdão de pecados, embora Jesus tenha vindo para nos salvar e para perdoar os nossos pecados. Mas isso é enfatizado em outros trechos. Mateus, por exemplo, ele dá essa ênfase quando fala do nascimento do Senhor Jesus. Mas perceba aqui que Lucas, nesse anúncio, ele relata aqui que o anjo Gabriel fala de poder, de governo, de reino, de autoridade. Então ele está enfatizando um aspecto político aqui do nascimento do nosso Senhor Jesus. A criança que nascerá será chamada Filho do Altíssimo. Altíssimo é um título para Deus, né? Fala que Deus é o ser mais elevado. A Bíblia fala que Deus é Altíssimo, está falando que ele está acima de tudo. E Jesus será chamado Filho do Altíssimo. No Antigo Testamento, os reis eram chamados de filhos de Deus. Lembra lá de Salomão, quando Deus anuncia a promessa a Davi de que nasceria dele um filho que reinaria. Ele fala, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. No Salmo 2 também nós vemos ali que Deus fala ao filho, a um dos filhos de Davi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E claro que esse texto ele fala também em circunstância principal a pessoa de Cristo, né? Mas provavelmente aquele texto era usado também nas coroações dos filhos de Davi. E no Salmo 89, verso 27, o texto ali fala que Deus chama o próprio Davi de seu filho. Farei de Davi, farei dele o meu primogênito, o mais elevado dentre os reis da terra. Então, perceba que no Antigo Testamento, os reis eles eram chamados de filhos de Deus. E no Novo Testamento, esse título aponta, Filho de Deus, aponta para a realeza de Jesus. E vemos essa ênfase aí, né, nos paralelos que aparecem no nosso texto. No versículo 32 e no versículo 33, este será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. E Deus, o Senhor, dará o trono de Davi, seu pai. Reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, meus irmãos, ao dizer essas coisas, o que Gabriel está falando aqui para Maria? Ele está falando que Deus está cumprindo agora, ele está cumprindo as suas promessas. Deus ele havia anunciado que viria um rei da descendência de Davi. Esse rei governaria sobre o seu povo e cuidaria do povo de Deus. Agora, com o anúncio do anjo, o trono de Davi não estaria mais vazio. Chega de reis falsos. Herodes reinava na Judéia, mas Herodes não era o verdadeiro rei, o rei legítimo. Herodes não era da linhagem davídica. Ele era idumeu. Não era um filho de Davi. Alguns, na época, chamavam Herodes de filho de rei dos judeus.
mas ele não era um rei legítimo. Então chega agora de reis ilegítimos. Jesus seria o verdadeiro governador do mundo, acima de Herodes, acima de César, acima de quaisquer outros poderes. E isso de fato aconteceu. Isso de fato aconteceu. Jesus não vai ser exaltado ainda. Ele já foi. Paulo, ele fala isso em Efésios, no capítulo de número 1. Ele fala o seguinte: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que você possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então perceba que Paulo está falando aqui que Jesus ele foi exaltado acima de tudo. Principados, potestades, de todo poder, de todo domínio. As pessoas às vezes leem isso aqui no sentido de Jesus foi exaltado acima de seres espirituais, né? Mas não é isso que o texto está falando. Paulo está dizendo aqui que Jesus é maior, seu reinado, seu governo é maior do que qualquer poder que existia na época e que de qualquer poder que possa vir surgir, a surgir. Então, perceba que Jesus ele já foi exaltado. Pedro ele fala a mesma coisa no capítulo 3 da sua primeira carta. Jesus Cristo, qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. E perceba que o anjo aqui, ele fala que Jesus reinará para sempre. Jesus reinará, governará eternamente. Então, na história de Israel, nós percebemos ali que muitos descendentes da linhagem de Davi, eles se assentaram no trono, mas nenhum deles reinou nesse período de tempo, né, para sempre. Muito pelo contrário. Né? Reis se levantavam, se assentavam no trono, a promessa de Deus estava sendo cumprida, de manter ali o trono, a descendência de Davi no trono, mas havia também instabilidade no reino, além também do perigo do reino ser destruído, como de fato foi. Lembra de Zedequias? O último rei da descendência de Davi, o fim dele foi trágico. Zedequias foi pego pelo rei da Babilônia, Jerusalém foi destruída em 586. A última cena que Zedequias viu foi a morte dos seus filhos. Depois de matar seus filhos, o rei da Babilônia vazou os olhos de Zedequias. Então imagina, a última cena que você vê é a morte dos seus filhos, depois você fica cego. Então foi o fim trágico do último rei que reinou em Israel. Mas o reino de Jesus não tem risco de terminar. Ele não é um reino instável, ele não pode ser destruído. Ainda que os poderes desse mundo se levantem contra o reino de Cristo, ele permanecerá. E isso é preciso ficar claro aqui. Outra coisa também que nós precisamos esclarecer é que esse reino não é a igreja, tá? A igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Cristo extrapola os âmbitos da igreja. Jesus não governa só sobre nós, só sobre o seu povo. Ele é Senhor do mundo. Então, o reino de Cristo é em todo mundo. Ele está sentado à direita de Deus. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. E lembra que, a gente já falou isso aqui outras vezes, o céu, o trono de Deus no céu, é o lugar de onde Deus governa toda a humanidade. Ele estabelece reis, ele remove reis, ele muda os tempos e as estações. E o reino de Cristo, ele é dessa natureza. O reino de Cristo é em todo mundo. Embora homens estejam, homens ímpios estejam aqui nesse mundo e eles não se submetam a Cristo como rei, mas não adianta, Cristo está governando sobre eles. Então, isso precisa ficar bem claro aqui. O reino de Cristo, ele não se limita a nós, ele não se limita à igreja, ele reina sobre todo o mundo.
Então, eu coloquei alguns pontos aqui no meu texto, só que eu acabei esquecendo de falar, né? Porque eu não estou acostumado a pregar fazendo ponto, né? Mas nós já vimos que esse rei é um rei humilde, porque ele sua natureza é humilde, porque ele vem de uma jovem humilde. O seu anúncio é na Galileia, em Nazaré, e depois Jesus até mesmo é reconhecido como Nazareno, né? Então, esse rei é um rei humilde, mas ele também é um rei que foi prometido nas Sagradas Escrituras. Deus está cumprindo aqui a sua promessa ao seu povo, e agora, nesse último trecho, nós vemos também que esse rei é um rei santo. Maria, ela tem uma questão sobre isso, o anjo anuncia a ela o nascimento de Jesus, e ela tem uma questão: como é que uma mulher virgem terá um filho? E é interessante, meus irmãos, que a gente, no início do nosso sermão, nós lembramos que há um paralelo entre o anúncio do nascimento de João e o anúncio do nascimento de Jesus. E Maria, ela faz a mesma pergunta que Zacarias. Veja aí no versículo 18 de Lucas 1, diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Então, Maria, ela pergunta a mesma coisa. No capítulo 1, né, no versículo de número 34, Maria pergunta: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? É a mesma pergunta, né? Só que a gente vê que na narrativa ali, onde o anjo anuncia o nascimento de João, Zacarias ele fica cego. O anjo fala que Zacarias fica cego por causa da sua incredulidade. Por que Maria não foi disciplinada, sendo que ela fez a mesma pergunta? O texto aqui não fala exatamente, mas possivelmente Maria fez essa pergunta, mas por curiosidade mesmo. Ela não estava sendo incrédula, até porque a gente viu que no versículo 45, Isabel fala que Maria creu, né? Maria creu na palavra do anjo. Então, é por isso que Maria não foi disciplinada. E a questão de Maria é respondida, né? A questão aí que ela pergunta: não tenho relação com homem. Então, como é que isso vai acontecer? O anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Então, e o narrador também ele enfatiza que Isabel, ela já está grávida há 6 meses, e Isabel era chamada de estéril. E ele termina dizendo que para Deus não há impossíveis em todas as suas palavras. Então, a curiosidade de Maria, né, ela acaba sendo respondida aqui com a verdade que Deus ele promete e ele cumpre, e que Deus de fato faz milagres que ao homem parece ser impossíveis de acontecerem. E, meus irmãos, no versículo 34, então, a 37, nós vemos aí esse questionamento de Maria, né, e a resposta do anjo. E é importante a gente falar sobre isso aqui, porque essa história da concepção do nascimento de Jesus, de uma virgem, ela pode muito bem soar nos ouvidos das pessoas que vivem hoje no mundo pós-moderno como algo fantasioso. Porque a gente sabe muito bem que moças virgens não podem ter filho. Isso aí é antinatural, completamente antinatural. Então, as pessoas ouvem esse tipo de coisa e elas podem muito bem achar que isso é uma fantasia da Bíblia, né? Algo bem fantasioso. Elas pensam que essa história que Lucas conta aqui seria muito bem aceito naquela época de Lucas, né? No mundo antigo, onde as pessoas não tinham conhecimento científico, elas aceitariam muito bem. Mas isso não é verdade. As pessoas naquela época também sabiam que crianças não nasciam dessa maneira, né? As pessoas daquela época não eram burras. Elas sabiam muito bem que esse tipo de coisa não acontecia. Então, é claro que, né, eles não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje, mas eles não eram ignorantes
desse tipo de coisa. Não era comum uma virgem aparecer grávida, e ainda mais grávida de uma divindade. Claro que histórias no mundo pagão, havia histórias no mundo pagão de mulheres que engravidavam dos deuses, né? Os deuses promíscuos que tomavam mulheres dos homens e as engravidavam. Zeus, né, fez isso algumas vezes. Então isso era comum, mais comum no mundo pagão. Mas no judaísmo isso não era comum. Uma mulher que aparecesse naquela época dizendo que estava grávida pelo poder do Espírito Santo, ela seria considerada uma mulher promíscua, né? Então, é provável que as pessoas nem acreditassem nesse relato aqui mesmo naquela época. Mas mesmo sabendo disso, mesmo Lucas e Mateus sabendo disso, eles não ficam constrangidos de escrever sobre o nascimento do nosso Senhor, contando a realidade, né? E os dois relatos, a gente vê diferenças nos relatos de Mateus e também nos relatos aqui de Lucas, eles são diferentes, mas a diferença entre eles não podem ser apontadas como uma história fantasiosa e criada pelos primeiros discípulos. Muito pelo contrário, isso mostra que a tradição do nascimento virginal da pessoa de Jesus Cristo era uma tradição que estava firme já na igreja há muito tempo. Então, meus irmãos, a gente deve juntar tudo isso que a gente falou aqui, nós devemos juntar todas essas coisas, a concepção de Jesus pelo poder de Deus, que ameaça também os poderes do mundo, e isso deve ser juntado porque isso nos mostra do porquê as pessoas talvez não aceitem essa história, né? Por que as pessoas ouvem falar do nascimento do nosso Senhor Jesus, concebido no útero de uma virgem, e não aceitam esse tipo de coisas? Elas ouvem com ouvidos céticos, né? Por que elas são céticas em relação a isso? A resposta, talvez, né, seja porque pensar em um tipo de rei como Cristo, que nasce de uma virgem, que é prometido nas Sagradas Escrituras, vai governar sobre o povo de Deus e também sobre o mundo, e também é um rei santo, porque ele é gerado por Deus. Pensar num rei desse tipo leva a gente a também entender que nós deveremos nos submeter a esse rei com lealdade absoluta. Então, por que as pessoas rejeitam o relato do nascimento virginal? É porque elas não querem se submeter a Cristo. Elas não querem se submeter a esse rei que está governando o mundo. E aí eu pergunto para você, como é que você ouve essa história? Como é que está seu coração diante desse relato? Você está ouvindo isso, essa história, que é completamente antinatural, com ouvidos céticos ou com ouvidos de uma pessoa crente? Você está com incredulidade no coração ou você crê de fato que isso aqui é verdade e verdadeiramente Jesus Cristo é Senhor do mundo e você deve viver com lealdade absoluta a Ele? Nós devemos nos examinar para ver se nosso coração não é incrédulo diante das afirmações e histórias da palavra de Deus que são contrárias até mesmo às coisas naturais que nós conhecemos. Se você não crê, né, então que Deus tenha misericórdia de ti e conceda fé ao teu coração para que você entenda que esse rei ele é digno de receber submissão, sujeição da nossa parte, porque ele de fato governa sobre o mundo todo e ele, como nós sabemos, destruirá aqueles que são incrédulos contra ele. Essa criança aqui, ela cresceu, né? Jesus, ele não permanece como criança ainda. Ele
cresceu e hoje ele governa o mundo. E ele julgará aqueles que não se submetem a ele. Mas se você ouve isso com o coração crente, então dê graças a Deus e continue se submetendo a esse rei que reina com um poder e um império eterno. Que Deus nos abençoe. Amém.